E lá vamos nós de novo, tentando jogar a pressão pra cima dos caras. E ó, dessa vez é uma oportunidade grande, tá, mano? Palmeiras, não vamos vacilar, velho, não vamos vacilar. Vem comigo pra mais um vídeo aqui no canal do Ricovil. Já deixa o like, já deixa o hype, deixa o seu palpite pra Remo e Palmeiras. Deixa sua opinião aqui e também se inscreve aqui no canal do Ricovil e no canal do Acovil TV. É só você ir ali inscrever, se tá os dois canais ali em collab, você se inscreve nos dois, fechou? Bora pra mais um vídeo aí, chega com nós. O Palmeiras se reapresentou 2 dias depois da vitória contra o Sporting Cristal e uma baixa muito significativa para esse jogo contra o Remo, que foi a lesão do Arthur. O Palmeiras divulgou que o Arthur teve diagnosticada um edema na coxa e vamos lá, não sabemos o grau deste edema, mas é um edema, não é uma lesão de ligamento, não é uma lesão óssea, não é uma fratura, né? Nada muito grave, é um edema, pode ser um edema um pouco mais, com um grau um pouco mais elevado, a gente não sabe, o Palmeiras não divulgou, mas é um edema, então pode ser que ele volte em breve, mas uma coisa é fato, ele não joga contra o Remo, e é um jogador que vinha muito bem, né, mano? Muito bem, é uma pena o Palmeiras perder ele. Provavelmente vamos de GFT nessa partida aí, que conta também com um detalhe, ó, o Piquerez participou de algumas atividades no campo, não vai voltar ainda, mas foi uma imagem legal da gente ver, né, o Piquerez pisando no campo e tudo mais. Havia uma expectativa que ele ia voltar só depois da Copa, e pro Palmeiras talvez sim, mas talvez ele ainda jogue a Copa, né? Tomara que ele consiga realizar o sonho dele aí. A gente torce pelo atleta, porque é o cara que, pô, representa o Palmeiras, defende as nossas cores, ele tem um sonho dele. Eu, particularmente, torço pelo jogador, né, mano? Mas o que eu quero falar, ó, o Giai falou com a TV Palmeiras, mas eu não vou trazer aqui, não. Se vocês quiserem ver, vocês vão lá no vídeo novo da TV Palmeiras, não vou chupinhar o conteúdo dos caras. Mas o que eu quero trazer aqui é que temos um jogo perigoso e uma oportunidade muito grande. Daqui a pouco eu trago uma análise aqui de como joga o Remo e onde é o caminho do ouro para o Palmeiras vencer esse jogo contra o Remo. Mas o que nós temos aqui é um detalhe muito importante que a gente não pode passar despercebido, que é o fato do Palmeiras jogar antes do Flamengo. O Palmeiras que está 6 pontos acima do Flamengo, podendo baixar para 3, porque o Flamengo tem um jogo a menos contra o Mirassol, que vai ser disputado só depois da Copa. O Palmeiras joga às 4 da tarde, o Flamengo joga às 7h30. Bem depois do fim do jogo do Palmeiras. Então o Palmeiras tem a oportunidade de jogar a pressão pros caras, mano. Jogar a pressão pros caras. E todas as vezes que isso aconteceu até agora, em uma o Palmeiras não jogou a pressão, que foi o jogo contra o Santos, e a gente vai falar muito sobre o quanto o fator psicológico de Palmeiras e Santos pode ter mudado algo em Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco também. Mas das vezes que o Palmeiras poderia jogar essa pressão pro Flamengo, o Flamengo matou no peito, né, cara? Às vezes que o Palmeiras jogou antes do Flamengo, o Flamengo matou no peito. Então é um jogo que, pra mim, eu vejo como uma armadilha. Porque o Palmeiras jogando antes, ele tem a pressão de não poder tropeçar. Porque se tropeçar, mano, o Flamengo provavelmente vai ganhar o seu jogo. Pelo que a gente vê nos últimos jogos, né? Tirando contra o Vasco, e já eu coloco esse jogo como um jogo à parte. Então o Palmeiras entra com essa pressão de que ele precisa pontuar, porque a gente tem uma amostragem de um Flamengo que, jogando depois do Palmeiras, o Flamengo vem vencendo seus jogos. E isso não é de hoje, tá? A gente discutiu algumas semanas atrás de que o Flamengo teria um calendário de muitos jogos depois do Palmeiras, né? E eu posso pegar aqui que a última vez, eu vou até colocar aqui do GE, a última vez que a gente teve a situação do Flamengo jogar antes do Palmeiras, se liga só, Fluminense e Flamengo, né, o último clássico que o Flamengo jogou, e Corinthians e Palmeiras, o último clássico que o Palmeiras jogou, e foi assim uma diferença de meia horinha, né, o Flamengo jogou meia hora antes do Palmeiras, mas curiosamente, quando o Palmeiras fica com um jogador a mais, 2 jogadores a mais que o Corinthians, o Palmeiras já sabia do resultado do Flamengo, já sabia da pressão que o Flamengo estava jogando para cima do Palmeiras, que o Flamengo tinha vencido o seu clássico, entre aspas, fora de casa. E o Palmeiras tinha que vencer o Corinthians. E o Palmeiras não lidou bem com essa pressão. Não sei se sentiu. Enfim, a gente não consegue avaliar o psicológico dos caras. Mas essa pressão do Flamengo jogar pra cima do Palmeiras, quando teve, o Palmeiras não conseguiu o resultado. Eu acho que é muito bom a gente entender como Flamengo e Palmeiras eles estão muito relacionados nessa questão da pressão. E aí a gente vai pra próxima rodada. E aí a gente começa uma sequência bizarra, tá? Aqui, ó, vamos lá, vamos procurar o jogo do Palmeiras. Palmeiras e Atlético Paranaense.
às 18h30 e o Flamengo jogou às 19h30. Aí inverteu. O Palmeiras venceu e jogou a pressão pro Flamengo. O Flamengo matou no peito e venceu o Bahia em casa. Padrão, tranquilo, show de bola. A gente vai para a rodada seguinte, a 13ª rodada, e nós temos isso daqui na 13ª rodada. Palmeiras, às 18h30, vence um jogo gigantesco contra o Bragantino fora. E aí a gente pensou, né, no pós, a gente falava, pô, o Palmeiras jogou uma pressão zaça pro Flamengo, né? Vai ter um jogo difícil contra o Galo, fora de casa. Um jogo, uma hora depois não, assim que acabou do Palmeiras, começou do Flamengo. O Flamengo matou no peito e enfiou 4 no Galo. Então a gente já percebe aqui, 3 jogos. Um que o Palmeiras jogou depois e 2 que o Flamengo jogou depois. Quando o Palmeiras jogou depois, ele sucumbiu à pressão. Quando o Flamengo jogou depois, até agora ele foi muito bem em relação a essa pressão. Aí a gente vai também para a próxima rodada, que isso, para mim, acho que traz algumas reflexões. Ó. Palmeiras e Santos, antes do Flamengo, às 18h30, o Palmeiras empata com o Santos, poderia ter vencido, empata com o Santos. E aí o Flamengo, que joga depois, no dia seguinte, inclusive, empata com o Vasco. Vocês percebem um padrão psicológico? E aí eu não consigo dizer que é só sobre isso, tá? Quando o Palmeiras joga pressão, o Flamengo sabe que ele precisa vencer e ele vence. Quando o Flamengo joga pressão, o Palmeiras sabe que precisa vencer. A gente teve uma amostragem pequena, mas o Palmeiras sucumbiu contra o Corinthians num jogo que era muito vencível, né? Pela situação do jogo. E aí quando o Palmeiras não consegue jogar essa pressão pra cima do Flamengo e ele empata um jogo em casa, é um tropeçaço, talvez isso tenha gerado um comodismo do Flamengo, cara, contra o Vasco. Porque a gente viu, o Flamengo abriu 2-0. Ah, mas o Vasco que foi herói. Sim, o Vasco foi herói. Mas o Flamengo, quem assistiu o jogo, viu que o Flamengo fez 1-0 no início do jogo e baixou a linha. O jogo foi todo do Vasco. Aí depois o Flamengo conseguiu achar um gol lá num pênalti que até foi pênalti, eu não tô dizendo que não foi, mas foi achado ali. Foi uma coincidência que o PH pisou no jogador do Flamengo, né? Sem querer. Acabou sendo pênalti justo. 2-0, o Flamengo baixou mais a linha, acabou. Comodismo total. O Vasco foi lá e empatou no heroísmo. Mas será que se o Palmeiras tivesse vencido o Santos, o Flamengo teria se acomodado tanto contra o Vasco, tá ligado? Ou será que o Flamengo, pela pressão de ver o Palmeiras disparando, teria vencido o Vasco? É uma coisa pra gente pensar, eu quero saber nos comentários. Mas eu acho que essa relação é importante pra gente fazer uma análise. E aí teremos desta vez, aliás, novamente, um momento em que o Palmeiras vai jogar antes do Flamengo e pode jogar a pressão pro Flamengo, que até agora matou no peito toda essa pressão. Matou no peito, mas tem um ponto. O Palmeiras tem um jogo em tese mais fácil. Contra o Red Bull Bragantino e o Flamengo contra o Galo, pra mim já era mais fácil do Flamengo. Tudo certo? O Bragantino era mais difícil, tanto é que o Bragantino fez 3-0 no Flamengo. O Atlético Mineiro tava numa baita crise, mano. Então no momento em que os dois pegaram um jogo fora de casa, o Palmeiras pegou um jogo difícil e o Flamengo pegou um jogo médio, o Palmeiras foi bem, o Palmeiras sobreviveu a essa rodada. Agora é o contrário. O Palmeiras pega um jogo médio, mais tranquilo, por ser um dos piores times do campeonato, e o Flamengo pega um jogo um pouco mais difícil. Agora inverteu. Agora a pressão tá ao contrário. Será que o Flamengo vai sobreviver essa rodada? A gente sabe de uma coisa, que pra gente saber se o Flamengo vai ou não sobreviver, só existe uma escolha, que é o Palmeiras vencer o seu jogo. Se o Palmeiras não fizer a sua parte, não adianta. Então, aquela rodada Bragantino e Atlético para Palmeiras e Flamengo, respectivamente, ela é oposta agora. Remo e Grêmio são opostos. O Palmeiras pega o jogo mais fácil e o Flamengo pega o jogo mais difícil. Ambos são favoritos, Palmeiras e Flamengo. Mas eu quero muito ver como é que vai ser. E vai ser um novo jogo onde o Palmeiras pode jogar a pressão pro Flamengo. Só que da outra vez o Palmeiras jogou uma pressão pro Flamengo num jogo que era acessível contra o Galo. Agora vai ser um jogo difícil contra o Grêmio. Vocês podem falar, mas o Grêmio é fácil. O Grêmio tá a 5 jogos sem tomar gols. E o atacante dos caras é o Carlos Vinícius que mete gol. Mas vamos supor que, beleza, o Grêmio se feche e não consiga fazer gol. Se não tomar, são 5 jogos sem tomar gol. Se o Grêmio só não tomar gol, é 0-0. E 0-0 é verde. 0-0 é nós. Mas para ser nós, o Palmeiras tem que vencer o Remo. Então, o Palmeiras tem grandes chances de aumentar 2 pontinhos, pelo menos aí, na vantagem da liderança. É uma rodada que eu acho que tem um grande potencial do Palmeiras esticar um pouquinho na liderança. Mas ó, eu preparei uma análise, eu fiz lá no Pó de Porco, lá na live de quarta-feira que eu faço lá com o Kim, o Pré de Porco, eu fiz uma análise do Remo.
Bora assistir? Depois do recadinho. Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Ricoville, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar para o Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Ricoville, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? Vamos ver. O Remo que tem vários figurões, né? Vários jogadores aí famosos que já passaram por vários clubes da Série A. Manda bala. O Remo tem figurões. Tinha até então o Patrick de Paulo, não sei se ele já chegou a rescindir o contrato. Rescindiu ontem, hoje, alguma coisa assim. Eu vi algo sobre isso também. Mas o Remo é um time que me preocupa num seguinte ponto. Eu já vi no comentário do chat o pessoal falando, quer perder pontos, se perder pro 19º colocado, concordo. O Palmeiras tem que ganhar do Remo, se pensa em ser campeão, mas tem uma pegadinha aí no meio dessa história, que ele é um time que a tendência é que vá com o Marcelo Rangel, Marcelinho, Marlon, Chamba e Mike. Esse Mike é aquele que nos enfrentou na final do Campeonato Paulista, pelo Novo Horizontino. Zé Wellison, Patrick, Zé Ricardo, Iago Pikachu, Jajá e Aleph Manga. Acho que esse Patrick destacar... é o ex-Inter, Santos? Esse mesmo. Dá pra destacar ele, o Pikachu, acho que o Zé Wellison também, figurinha aí carimbada. O Aleph Manga, por outros motivos, né? É um jogador muito conhecido também. Mas é um time que ele faz um 4-2-3-1 padrão, com esse Zé Ricardo sendo um meia, mas ele é mais um volante. Então é um time que compõe muito o meio-campo e traz o Pikachu aqui para a segunda linha. O Jajá é um pouquinho mais atacante, mas ele fecha na segunda linha. Então é um time que se fecha muito numa linha de 5. Não vou dizer também que é um time que marca extremamente bem. Não é um time que marca extremamente bem, mas é um time muito físico. Quando eles estão numa situação defensiva, com o Patrick, que é muito forte, o Zé Wellison é um volante forte, né? Pra galera que não lembra quem é o Zé Wellison, ele formava dupla com o Caio Alexandre no Fortaleza. Era um volante careca, barbudinho, parecia meio Felipe Melo. Forte pra caramba também. O Zé Ricardo é um jogador mais físico também. Pikachu e Jajá não são fortes, mas são jogadores que o Pikachu é um lateral direito de origem, né? Que joga aqui nessa segunda linha. O Jajá é um jogador de mais velocidade. Então é um time muito físico. Que pro Palmeiras vencer o Remo, ele vai ter que vencer duelos físicos no meio. Se começar a entrar com o pé mole, até por isso é bom o Palmeiras tá com um tanque cheio, né? Ter esse tempo de descanso. Se entrar com o pé mole, vai começar a perder duelo no meio campo. E aí o que pode acontecer é... Não quero nem pensar numa derrota, mas pode ser. Mas acho que mesmo que o Remo não traga nenhum perigo, acaba virando aquele jogo que o Palmeiras perde duelo, não consegue construir nada e fica um jogo feio, um 0-0, que também não é o ideal para o Palmeiras. Então é um time muito físico, o Palmeiras vai ter que inverter muita bola, porque é um time que tenta fechar essa linha de 5, muitas vezes com o Iago Pikachu aqui de um lado, né, para fazer um 5-4-1, e nesse movimento eles fazem isso muito devagar. Muito devagar. Do outro lado, eles fazem a mesma coisa. Quando estão sendo atacados, o Mike vem para dentro e o Jajá fecha aqui na linha de 5. É esse movimento aqui, ó, do Mike vir para dentro e o Jajá fechar na linha de 5, para mim é o caminho do ouro. Porque o Mike é um lateral muito ofensivo, não faz tão bem essa linha defensiva, mas precisa, né? E o Jajá também é um atacante um pouco mais defensivo. Eles são um pouco mais lentos para fazer essa movimentação. Eles são um pouco mais lentos. Então, muitas vezes, o Chamba fecha aqui, gera um espaço. Até o Mike fechar aqui, o Jajá entender que ele tem que fechar na linha de 5, já gerou um espaço para a bola invertida. Então, o segredo para o Palmeiras atacar o Remo é nas diagonais. É o Marlon Freitas aqui invertendo bola pro Alan. É o Marlon Freitas invertendo pro Alan. Porque aí o Alan domina, até o Jajá chegar, ou o Mike chegar nele, eles ficam naquela dúvida, né? Pô, quem fecha? Quem fecha? E aí é onde o Alan tem a jogada individual. Esse tipo de jogada também pode acontecer do outro lado. Do mesmo jeito com o Arias. Mas esse é o lado mais fraco da defesa dos caras. Então eu acho que é até melhor explorar essa bola invertida aqui. Não adianta o Palmeiras querer tentar ficar entrando por dentro, viu? Tabelando por dentro, porque os caras vão fechar 3 aqui no meio, fechar mais uma linha e não vai ter por onde passar.
Então é um jogo do Palmeiras rodando muito a bola aqui, rodando aqui antes dessas linhas e tentando trazer o time deles para um lado, trazer o time inteiro para um lado para inverter bola para o outro lado num X1. Acho, inclusive, né, que é um caminho que o Palmeiras tem de bom, é uma qualidade que o Palmeiras tem. O Marlon, o Andréas, até os nossos laterais tem umas invertidas aí de vez em quando. Acho que aí eu posso estar sendo soberbo, espero que não. Acho que vai ser uma tarefa fácil pro Palmeiras colocar os nossos atacantes em condição de um X1. Acho. Se isso acontecer, o Palmeiras tem tudo para ganhar o jogo com tranquilidade. Agora, se quiser ir pro 1x1 no meio, pelo corredor central, não vai se criar. E eu acho que o Abel também nem gosta muito de jogar pelo corredor central. É isso. Esse é o time do Remo, que vai se fechar num 4-5-1 e deixar o Aleph Manga lá tentando brigar por bola para os caras saírem em contra-ataque. O bom Aleph Manga, tá? Gosto do jogador. E é isso. Você que assistiu até aqui, eu tenho uma pergunta para você. Deixa aqui nos comentários, tá? É muito importante que você deixe esse comentário para ajudar a entregar mais esse vídeo. É uma pergunta, eu quero saber a sua opinião. No lugar do Arthur, deve jogar o Jefté ou o Kelvin improvisado? Você pode querer inventar moda, improvisar, mas responde entre os dois. Kelvin improvisado ou Jefté? Deixa aqui nos comentários e se inscreve aqui no Covil TV, no Rick Covil. Deixa o like, deixa o hype, deixa sua opinião, palpite para jogo. Tamo junto e avante palestra!